Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos para mais uma aula da Central do Enem. Eu sou Ilane Leite, de Linguagens e Códigos e Suas Tecnologias, com componente curricular em artes, tá? Na nossa aula passada, lembra que nós estávamos trabalhando valor estético da linguagem artística? Pois é, nós vamos continuar esse assunto, tá? Vamos continuar esse assunto porque nós vimos apenas dois valores estéticos na nossa última aula, não foi? Dois valores. Aí qual foi o primeiro valor? O valor material. O valor material é aquele como o processo da arte ou da imagem se apresenta para a gente, né? O segundo foi o intrínseco. O intrínseco é aquele em que a imagem fala por si. Não preciso te explicar o que é a imagem. A imagem ela se tornou um conhecimento tão amplo e tão claro pela sociedade que não precisa ficar te explicando o que ela significa. Ela fala por si, tá? Então, hoje a gente vai ver, né, mais três valores estéticos, tá? Terminando já essa nossa primeira parte. Então, vamos lá. Agora, o que a gente vai ver vai ser o nacionalismo, tá? Mais conhecido como valor estético nacionalista. Por quê? Porque expressa as conquistas e o orgulho de um povo com representações de heróis nacionais e atos políticos. Então, toda vez que você for ler uma imagem que traga essa ideia de orgulho, de paixão em relação ao povo, à nacionalidade, né, a atos políticos, a atos nacionais, ela terá um valor estético nacionalista, tá? E o Enem gosta de questões assim. Mais uma vez eu digo para vocês, o Enem, ele direciona a gente para aquilo que ele quer, tá? Então, olha essa questão de 2018. Olhe para ela, observe atentamente, tá, o que ela diz. Bom, aí a gente vê a imagem, né, fora Collor, o impeachment, a mobilização ali de vários jovens, né, com várias bandeiras, com vários cartazes. E aí o comando da questão diz o seguinte para a gente: considerando o funcionamento do regime democrático, o episódio retratado na imagem está associado ao, né, está associado ao. Bom, ele já disse para mim no comando da questão que eu tenho que pegar a imagem, eu tenho que ler a imagem, né? O episódio retratado na imagem está associado ao, alternativa A, legalidade dos partidos políticos. Em algum momento, o comando da questão fez essa ligação para a gente? Não. B, valorização das políticas afirmativas. Que políticas? Né? Em algum momento foi tratado, foi falado sobre isso para a gente no comando da questão ou mesmo na imagem? Não. Alternativa C, esgotamento do movimento sindical. Se eu não consigo perceber legalidade de partidos políticos, se eu não consigo perceber políticas afirmativas, eu também não consigo perceber esse esgotamento do movimento sindical, porque nada está dirigido a isso. Alternativa D, legitimidade da mobilização popular. Ei, peraí, guarda essa questão, porque legitimidade da mobilização popular. Eu estou vendo uma mobilização popular em prol de uma ideia. Que ideia é essa? O impeachment, fora Collor, não é isso? Vamos guardar essa questão. Alternativa E, emergência das organizações não governamentais. Mais uma vez, a gente não vê tanto a imagem quanto o comando da questão ser levado a gente a esse direcionamento. Então, qual é a alternativa correta aqui? A alternativa correta é a alternativa D, legitimidade da mobilização popular. É por isso que eu digo para vocês, meus alunos, prestem atenção na imagem. A imagem ela é um suporte poderoso na hora da tua prova. É ele que vai te dar esse direcionamento, esse caminho. Outra questão, outro valor estético, né? O religioso. Toda vez que você pegar uma imagem, tá? Toda vez que você pegar uma questão que for trabalhar um processo de doutrinação ou de valor cultural com produção religiosa, tá? Pode ter certeza que ela tem um valor estético religioso, tá? E aí o Enem também traz para a gente questões assim. Olha essa questão aqui, tá? Em torno da escultura no Brasil, São Paulo, Banco Sudameris, eu sempre falo com meus alunos, observem tudo, aí a gente vê um dos profetas, né?
de Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa, né? E aí eu parto para a questão, bom, já sei que é um dos profetas, né? De Aleijadinho. Então, vamos lá. Com contornos assimétricos, riqueza de detalhe nas vestes e nas feições, a escultura barroca no Brasil, olha lá, tem forte influência do rococó europeu e está representada aqui por um dos profetas do pátio do Santuário do Bom Jesus de Matozinho, em Congonhas, Minas Gerais. Esculpido em pedra-sabão, Aleijadinho, por Aleijadinho, né, profundamente religiosa, sua obra, aí vamos lá para as alternativas agora, né? Só um minuto. Alternativa A. Liberdade representando a vida de mineiros à procura da salvação. B. Credibilidade atendendo a encomendas dos nobres de Minas Gerais. C. Simplicidade demonstrando compromisso com a contemplação do divino. D. Personalidade modelando uma imagem sacra com feições populares. Será? E singularidade, esculpindo personalidade do reinado nas obras divinas. Bom, não querendo tomar muito o nosso tempo, né? Sabemos que a genialidade, tá, de Aleijadinho, ela ficou conhecida não só em Minas, tá? Ela ficou conhecida realmente por todo o Brasil. E hoje a gente tem, Aleijadinho tem uma importância muito grande porque ele foi um artista muito genuíno. Ele trabalhava muito através do que ele via, tá? Então, a única alternativa, realmente, conhecendo quem conhece o trabalho de Aleijadinho, marca, com certeza, a alternativa D. Os personagens de Aleijadinho traziam personalidade, modelando uma imagem sacra com feições populares. Ele não tinha, no seu trabalho, a influência cultural do Renascimento, não tinha influência cultural de outros processos artísticos, então ele era extremamente genuíno, tá? Mas lembrando que nós estamos falando aqui do valor estético religioso. Bom, e psicológico? O psicológico é aquele que realmente desperta as nossas emoções. Aquele em que, quando a gente olha a obra, ela traz um deslumbramento, uma inquietação, um medo, uma raiva, um prazer. Toda vez que nós estivermos lidando, tá, com o aspecto psicológico do artista, a gente vai dizer que aquele valor estético, ele é psicológico, tá bom? Então, a gente pega uma imagem, né, de Carlos Scliar, Soldados no Fronte, lembrando que quando eu olho para uma imagem e para uma questão do Enem, né, eu tenho que ler a imagem, eu tenho que observar todos os detalhes na imagem, e aqui eu percebo 4 homens, né, sentados, próximo, né, de um muro, mas aí eu percebo que, olha o nome da questão, Soldados no Fronte. Soldados no fronte. Então, vamos ver o que o comando da questão me diz? Ele diz o seguinte: a gravura acima de Carlos Scliar, que se refere à experiência da guerra na Itália em 1944, relaciona-se com, gente, toda vez que o processo artístico está falando das expressões humanas, né, das inquietações, né, do artista, do deslumbramento das emoções, tá? A gente vai estar ligando esse processo direto ao expressionismo, porque foi um movimento artístico, de fato, que mostrou para a gente todo o sentimento do artista, tá? De forma muito íntima, tá? Algumas obras chegam até a chocar, porém, tá? Quando o artista demonstra os seus sentimentos para a gente, representa, né, essas obras, esses desenhos nas imagens, nas obras de arte, nas pinturas, na música, né, na letra de uma canção, a gente realmente faz a ligação direta ao movimento expressionista, porque foi o movimento que mais tratou do emocional do artista. Então, vamos para as alternativas. Vale a dica aí. Alternativa A, a experiência impressionista chamada de pontilhismo? Não, impressionismo não, porque o movimento impressionista ele trabalhava as cores que estavam na natureza naquele exato momento do dia, então era um processo muito mais técnico e não emocional. B, a técnica da pintura que desenvolveu um gênero original denominado do cubismo sintético, mais uma vez a gente está vendo um movimento ligado à técnica.
tá? Então, não pode ser alternativa B. C, a realidade do contexto da vida pop, conforme se percebe no tema e nos personagens que compõem a cena. O pop art, ele foi uma crítica aos valores estabelecidos na sociedade entre 1950 e 1960, tá? Então, imaginem só, a guerra na Itália em 1944. Então, vamos tirar a alternativa C. D, a forma de representação chamada de abstração, antinaturalista, geométrica e distante do mundo material. Não pode, porque quando eu olho para a imagem, ela ainda me é figurativa. Ela não tem elementos abstratos, ela ainda é figurativa. Por quê? Porque o figurativo é tudo aquilo que eu consigo reconhecer como imagem visual. O abstrato, eu não consigo reconhecer objeto, paisagens, pessoas. Eu não consigo ver isso no abstrato. Mas no figurativo, eu consigo. Então, não pode ser a alternativa D. E a alternativa é o movimento expressionista, como se percebe na mensagem emocionalmente carregada de solidão e medo, que ela transmite. Então, a única alternativa correta aí para a gente é a alternativa E. E para fechar a nossa aula, agradecendo a vocês, o meu muito obrigada, tá, meus amores? Deixando para vocês uma obra de uma artista fantástica, artista mexicana chamada Frida Kahlo, né, com a obra A Coluna Partida de 1944, onde nessa imagem realmente ela retrata a dor física que ela sofreu durante várias cirurgias que ela teve por conta de um acidente, tá? Então, meus queridos, se quiserem conhecer um pouco mais dessa artista, podem pesquisar e eu estarei esperando vocês na nossa próxima aula. Um beijo, tchau!